Meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, diletos ouvintes, o Deus glorioso, Ele está conosco, Ele está contemplando cada um de nós. Ele é diferente dos falsos deuses, da gente, das nações. Ele tem olhos e vê, Ele contempla todas as coisas. Ele é o Deus vivo, único e verdadeiro, o Deus onipotente, que pode todas as coisas e que tem manifestado abundantemente a sua bondade para conosco, que tem nos abençoado de maneira grandiosa, gloriosa. O nosso Deus, Ele está de prontidão a atender as petições e as orações daqueles que confiam nele. A sua misericórdia não tem limites e Ele não faz acepção de pessoas. Os homens, eles fazem acepção de pessoas, eles tratam uns para com os outros de maneira diferenciada, porque aqui, infelizmente, o conceito da sociedade é que só vale aquele que tem, mas diante do nosso Deus é diferente. Ele olha para os humildes, os mansos, a sua misericórdia, a sua graça atinge a todas aquelas pessoas que reconhecem a sua grandeza, que buscam os seus favores, os seus benefícios. E eu quero continuar o assunto que já foi abordado, falando a respeito da graça divina, a manifestação da graça divina. Graça é um favor não merecido. Os homens não merecem o amor de Deus, nem a salvação. Mas Deus, mediante a sua graça, nos enviou o seu unigênito Filho para nos resgatar, para buscar e salvar os que estavam perdidos. Eu não mereço, eu não merecia o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, mas a sua graça posta em prática na minha vida me alcançou. E hoje o que reina, o que governa, o que domina dentro de mim é a esperança de vida eterna, o repouso eterno, a salvação que Deus, através da sua graça, me deu, sem que eu viesse a pagar nada por isto. Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10 nos ensina: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados para as boas obras em Cristo, os quais Deus preparou para que andássemos nela. Louvado seja, pois, o Deus que manifesta a sua graça sobre as nossas vidas. Se alguém deve chegar como bem-aventurado na presença de Deus, como salvo, como redimido, meus amados, é pela graça. Nós somos justificados pela graça divina, não é pelas nossas qualidades pessoais, pelas nossas habilidades, não senhor, não senhora. Não é pelo fato de darmos uma caridade, fazermos uma caridade tão pobre, que teremos o direito de salvação e de vida eterna. Aliás, ninguém pode comprar a sua salvação, porque os recursos humanos certamente esgotariam diante da amplitude do valor de que é a vida eterna e a salvação. Mas a Bíblia nos diz que nós somos justificados diante de Deus, somos recebidos diante de Deus através da sua graça. Romanos capítulo 3, versículo 24, assim nos diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Você quer ser justificado diante de Deus? Se chega a esta graça divina, abraça a esta graça divina. Portanto, cheguemos-nos hoje com inteira confiança ao trono da graça, porque do trono da graça emana o poder de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus. É através do trono da graça. Isso nos ensina a Bíblia Sagrada em Hebreus capítulo 4, versículo 16, onde nos confirma: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça,
para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Se chegue ao trono da graça, você está enfermo, doente, você está cansado, você está passando por tribulações, que chega ao trono da graça e você vai encontrar refúgio, porque no trono da graça está o Cristo de Deus, o Cristo ressurrecto, aquele que, aleluias, nos comprou e nos redimiu com seu precioso sangue. A Bíblia nos diz, meus amados, que feliz daquele que acha a graça diante dos olhos de Deus. Feliz daquele que acha graça diante do seu Criador. Efésios capítulo 4, do versículo 4 ao 7, você vai ler que é a mesma fé, é o mesmo Deus, o mesmo Senhor, o mesmo Espírito, o mesmo batismo, a mesma esperança. Mas no versículo 7 diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, de forma que nós entendemos, nós compreendemos, que cada um tem uma graça diferente diante de Deus. E olhe lá, o que eu vou dizer agora é a mais pura verdade, é a mais pura realidade. Quando alguém acha graça diante de Deus, ninguém pode impedir o seu sucesso, ninguém pode impedir a sua vitória, ninguém pode impedir daquela pessoa que acha graça diante dos olhos de Deus, dele ser um vencedor na terra, porque quando nós achamos graça diante de Deus, Ele nos torna amigos, e Ele batalha as nossas batalhas, Ele se prontifica a nos ajudar. A graça, meus amados, nos foi fortificada, a graça, ela nos fortalece, a graça nos torna vencedores, a graça, ela é quando é abundante nas nossas vidas. Então o crente que tem a graça divina, ele é forte para vencer as lutas, as batalhas e as perseguições. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, disse Paulo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus nosso Senhor. Somente através desta graça é que você pode ser forte o suficiente para vencer os teus inimigos, as lutas que tão de perto te perseguem. Em Efésios 6 e 10, confirma: no demais, irmão meus, fortaleceis no Senhor Jesus e na força do seu poder. Esta graça que nós encontramos em Jesus nos torna forte. Talvez você esteja fraco, sendo vencido pelo pecado, pelas iniquidades, porque você ainda não encontrou a graça divina para a sua vida. Porque através desta graça é que nós somos redimidos. Isso nos ensina Efésios capítulo 1, versículo 7, que diz: em Jesus temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a grandeza da sua graça. Você foi comprado, você foi redimido, não foi porque você merecia, mas foi a manifestação da graça de Jesus sobre a tua vida, que Ele te pegou pelos seus braços, te levantou do charco de lodo, te tirou das trevas, da vida promíscua a qual você vivia, e hoje te dá a dignidade de ser um cidadão do céu, porque a graça divina se manifestou para você. Devemos sim esperar, não nos seres humanos, não nas autoridades do nosso país, mas devemos esperar inteiramente na graça que se revelou para nós. É isso que nos ensina 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, onde nos declara: e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Cristo Jesus, o Rei da Glória. Esta é a grande realidade de Deus para nós. É sabermos, é termos a consciência de que a graça de Deus, ela está disponível para todos aqueles que aceita o Filho de Deus como seu Salvador. Hoje nós vivemos na plena manifestação da graça divina. É isto que nos ensina Tito capítulo 2, versículo 11, confirmando: portanto a graça de Deus se há manifestado,
trazendo salvação a todos os homens. Jesus, através da sua obra perfeita, ele manifestou a graça a todos os homens. Você, meu amado irmão, minha querida irmã, aliás, você, dileto ouvinte, que é desprezado pela sociedade, você que muitas vezes não tem uma casa para morar, você que não tem um emprego, você que não tem a amizade dos seus vizinhos, você que é desprezado pela sociedade, saiba de uma coisa: quando a graça divina te alcançar, porque ela foi manifesta a todos os homens, não importa a sua posição social, não importa se você é preto ou branco, rico ou pobre, não importa se você é gordo ou magro, feio ou bonito, o importante é você receber sobre a sua alma, sobre a sua vida, a manifestação da graça de Deus. Devemos, através das nossas obras, dos nossos feitos, das nossas ações e tudo o que fazemos e realizamos, crescer na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz a Bíblia: antes que crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você deseja crescer nesta graça, meu amado irmão, minha querida irmã? Então, que as suas obras, os seus feitos, os seus procedimentos, a sua maneira de viver e de agir, possa agradar a Deus, possa exaltar a Deus. Assim sendo, você vai ser abençoado pelo Deus que fez os céus e a terra, porque esta graça Deus não nega a ninguém. Você é um mendigo que está na rua, está me ouvindo agora, não tem nada desta vida, as coisas materiais você não possui nada, mas se você tiver a graça de Deus sobre você, sua vida vai mudar e mudar para melhor. Você que está me ouvindo, já lutou de todas as maneiras para ser um vencedor e ainda não conseguiu a sua vitória? Abrace, receba, se encha da graça divina, e a partir desta data a sua história vai mudar. Deus vai escrever uma nova página na sua vida. Este é o comentário que nós temos, falando a respeito da graça de Deus, da manifestação da graça de Deus que nos alcançou quando não merecíamos o favor divino, mas ele veio e através do seu Filho unigênito, ele manifestou a sua graça para salvar, para comprar, para redimir aqueles que estavam perdidos neste mundo enganador.